Olá pessoal, tudo bom? Mais uma vez estamos juntos. Eu sou Carlos André, professor de Química da quimicadosucesso.com. Faço parte de uma equipe maravilhosa. Hoje nós somos 6 professores que estão trabalhando para que você possa ter sucesso no seu vestibular. Professores renomeados como Ricardo Jorge, que foi coordenador de várias grandes escolas do Nordeste inteiro. Professor como Rafael Soares, que por sinal essa semana está indo apresentar um trabalho lá em Montevidéu, no Uruguai. O professor Manuel Afonso, que coordena uma grande equipe de professores na cidade de Maceió. Os monitores Lucas Grise, que é futuro engenheiro químico, e Ricardo Caetano, um futuro médico desse país, estão junto conosco montando essa equipe para que você possa ter todo o sucesso do mundo. O capítulo de hoje é todo especial. Na realidade, ele está dividido entre forças intermoleculares e hibridização. As forças intermoleculares são importantíssimas, inclusive para se entender bem a química orgânica. O que são forças intermoleculares? Essas forças começam com o estudo de um homem. Esse homem chama-se Van der Waals. Esse cara deu um show. Em 1873, Van der Waals elaborou uma equação relacionando a pressão e a temperatura de um gás com o seu volume. Para ele, a pressão deveria ser um pouco maior do que previam as equações até então adotadas, devido às forças de atração entre as moléculas de um gás. Van der Waals percebeu que entre os gases, as moléculas se aproximavam e essa proximidade entre as moléculas diminuía a pressão. Gente, o que é que está acontecendo? Aí ele foi pesquisar e percebeu que existiam forças que atraíam as moléculas, independente de qual molécula você tivesse. Por isso, em homenagem a ele, todas as forças entre moléculas, todas as forças intermoleculares são classificadas como forças de Van der Waals. E aí vieram outros pensadores, outros homens importantíssimos como London. London ele cria uma força, ele percebe uma força entre moléculas apolares. O que significa ser apolar? Não ter polo, não ter carga. Eu costumo brincar com isso e dizer que são as moléculas que são feias, lisas e que moram longe. São moléculas que têm dificuldade de atrair umas às outras. Elas só conseguem atrair quando induzem um pouquinho de polo. A proximidade entre elas diminui tanto que o carinho aparece. É como você tem uma amiga de muito tempo, se você é homem, aí você tem uma amiga durante muito tempo e de repente vocês saem juntos, num dia assim, sem nenhum interesse. Vocês estão assistindo um filme, um coloca a cabecinha no ombro do outro, e aquela coisinha bonitinha, e de repente acontece um Ready for Fight. Vocês acabaram de ficar juntos. Isso é uma força que não é esperada. É uma força que a gente não espera. É uma força de London. É uma força fraca para moléculas apolares. Existe um outro tipo de força, que são as forças de Debye ou Debye, como você queira chamar, que são moléculas apolares que podem atrair moléculas polares ou vice-versa. Não é normal, porque o polar dissolve polar, apolar dissolve apolar e semelhante dissolve semelhante. Para uma molécula apolar atrair uma molécula polar, só com muita forçação de barra. É aquela história, eu sou feio, liso e moro longe, mas tenho uma namorada linda. É estranho. Todo mundo vai fazer, oxe, que é isso? Não é rico, não é bonito, não é... mas é inteligente. Conhece a química e usa a força ao seu favor. Quando é que essas forças acontecem? Quando você pega uma molécula polar e pressiona em direção à polar. Por exemplo, água e CO2, o gás do refrigerante. O gás fica no refrigerante? Fica, apesar do CO2 ser apolar e a água ser polar. Mas se você abrir a garrafa... o CO2 saiu. Ele só fica lá enquanto está sendo pressionado. Se tirar a pressão ou se aumentar a temperatura, ele vai sair. Essa força só ocorre em condições bem especiais. Ligação polar com ligação apolar. Não é fácil. Aí existem as forças de Kisson. O Kisson, como você queira, é o dipolo permanente. Aí não. Aí são moléculas que nasceram bonitas. O cara nasceu bonito na Itália, rico, inteligente, educado, cordial, 3% de gordura no corpo, solteiro aos 22 anos de idade. Aí é graça. Qualquer molécula se aproxima dele. A tendência natural é que os polares atraiam os polares. E aí positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Uau! Juntou e formou uma força intermolecular. Lembre-se que força não é ligação. As forças, por mais fortes que sejam, elas são apenas
forças. Inclusive a gente está em ordem crescente, tá certo? A gente viu London, que eram as mais fracas, Deb, que eram as mais ou menos, que são um pouquinho mais fortes, mas ocorrem entre moléculas que são polares. Aí vem as ligações de hidrogênio, essas são as mais importantes. A ligação de hidrogênio pode até acontecer de forma intramolecular, mas para a gente só interessa as intermoleculares. Se só interessa as intermoleculares, só vai se incomodar quando tiver o hidrogênio ligado a FON. Aperta a buzininha aí, FON. Hidrogênio ligado a FON, hidrogênio ligado a FON, hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Se o hidrogênio estiver ligado a flúor, estiver ligado a oxigênio, estiver ligado a nitrogênio, ocorre a formação das pontes. Você vai ter a formação dessas pontes de hidrogênio, como a água, por exemplo. E aí eu tive um professor, quando eu era ensino médio, já faz algum tempo, 2 anos, brincadeira, 17 anos de sala de aula já. Esse meu professor dizia que tudo que fosse de anomalia da água, a resposta era ponte de hidrogênio. Por que a água é líquida? Ponte de hidrogênio. Por que o gelo tem um volume maior do que o da água? Ponte de hidrogênio. Porque o ponto de fusão da ebulição da água é alto? Ponte de hidrogênio. Porque de 0 a 4 graus Celsius você sofre uma contração ao invés de uma dilatação? Ponte de hidrogênio. E sinceramente, para um vestibular, funciona. Qualquer anomalia da água, marca lá, sem medo de ser feliz. Fala baixinho para a concorrência não ouvir. Pontes de hidrogênio. Anomalia da água, ponte de hidrogênio. Fecha a porta do quarto agora. Vamos lá. Quando é que tem ponto de hidrogênio? Hidrogênio ligado a quê? FON. Tá sozinho, ninguém tá vendo não, pode falar. Hidrogênio é FON. Hidrogênio é FON. Isso, amigo. Exatamente isso, minha colega. É assim que a gente vai fazer. Hidrogênio ligado a FON, FON, FON. Beleza. Cada molécula d'água pode formar até 4 pontes de hidrogênio no estado sólido. Hibridização. O que é hibridização? Junção de orbitais. Quais são as hibridizações que você tem? SP, SP2, SP3, SP3D e SP3D2. Há uma teórica que é SP3D3. Por exemplo, na hibridização SP, um orbital S e um orbital P, que é o caso do berílio. Se você pegar o berílio, distribuição eletrônica dele, 1s2, 2s2. Mas aí no estado hibridizado, um elétron do berílio salta. E ele vai juntar um orbital S com um orbital P. E forma 2 orbitais, observe aqui no canto direito da tela, 2 orbitais do tipo SP. Hibridização SP são 2 orbitais que eram antigamente SP e agora formam 2 orbitais híbridos do tipo SP. Isso cai pouco vestibular, viu? Cai pouco no Enem, não se preocupe muito com isso não. Mas dá uma olhadinha, não custa nada, vê geometria para você guardar no coração. Se você pegar o carbono, aí o carbono tem 3 formas alotrópicas, aí tá só para você lembrar. O carbono pode ser grafite, pode ser diamante, pode ser o buckball, o futeboleno ou um fulereno. A hibridização do carbono pode ser SP, SP2 ou SP3. Se ele só tiver ligações simples, SP3. Se tiver uma dupla e 2 simples, SP2. Se tiver 2 duplas ou uma tripla e uma simples, SP. Não esquece. Hibridização SP, forma geométrica, linear. E o ângulo entre as ligações, 180 graus. Meu amigo Serafim, 180 graus e não 380. Amigão, professor de história, maravilhoso professor de história, um dos melhores desse país, hein? Quem não conheceu, procure conhecer. Serafim Gomes, é muito bom. Hibridização SP3, isso é um caso específico da água. Você não pode esquecer nunca. A água tem hibridização SP3, geometria angular. E o ângulo da água, você pode arredondar isso aí para 105 graus aproximadamente. Hibridização SP2, forma geométrica trigonal plana e o ângulo entre as ligações, 120 graus. Hibridização SP3, é só da amônia, hein? Piramidal, isso também é caso particular. Ângulo da amônia, 107 graus, forma pirâmide, tá vendo aí bonitinho. Hibridização ainda SP3 no caso geral. Todo mundo decora assim, hibridização SP3, forma geométrica tetraédrica, ângulo de 109 graus e 28 minutos. É assim, ó. SP, linear. SP2, trigonal. SP3, tetraédrico. Esse é um CH4, é o metano. SP3D, bipirâmide pentagonal. Tem gente que não vai enxergar isso nunca. Na bolinha do meio aí, que é a amarela, você tem uma base que é um triângulo. Aí forma uma pirâmide para cima e uma pirâmide para baixo. Por isso que é chamado de bipirâmide. Trigonal porque a base é um triângulo. Ok? Que é o caso do PCl5. SP3D2 também é uma bipirâmide. Só que é uma bipirâmide que é um
quadrado. Se você observar direitinho, você tem um quadrado na base. Aí forma uma pirâmide de cima e uma pirâmide embaixo. Como é um quadrado, todos os ângulos são de 90 graus. Galera, esse é o fim desses pequenos resumos. Entenda que isso não é uma aula, isso é apenas um resumo. E esses resumos encerram o ciclo da atomística. Outros resumos você pode encontrar no site. Para a atomística, você está completo aí. Você tem modelos atômicos, números quânticos, tabela periódica 1, tabela periódica 2, ligações químicas 1, ligações químicas 2. Assista quantas vezes você quiser. São pequenos resumos que servem para que você faça a sua revisão semanal, sua revisão mensal, para que você possa olhar antes de uma prova, para lembrar detalhes. Isso não é estudo, isso não é aula, é apenas um resumo. Nossas aulas virão a posteriori no nosso curso, que você pode encontrar em Recife, em Caruaru e pode nos encontrar também em Maceió. É a quimicadosucesso.com.br, mas é muito mais fácil achar pela internet. Em qualquer lugar do país, vocês podem nos localizar. quimicadosucesso.com.br. Muito obrigado. Até daqui a pouquinho, quando você for assistir o vídeo de radioatividade, que seria o próximo que eu assistiria. Mas se você precisar de um outro qualquer, vai nessa tua força. Um abração e sucesso!